algumas coisas são clássicas já da Netflix, né? Eles têm o hábito de ficar fazendo politicagem, né, nas coisas. E essa série ela é um panfleto político, né, na verdade. Porque a motivação da série é basicamente falar mal de algumas coisas que todo mundo sabe que a Netflix institucionalmente é contra, né? Então, assim, eles pegaram e mudaram o protagonista não era daquele jeito, né? Não sei se vocês pesquisaram sobre o caso real, mas o protagonista não é daquele jeito. Eu ouvi falar que ele tinha problemas com drogas, a Netflix não fala isso, porque é uma pauta progressista, né? Liberar drogas, então eles não podem citar que o vilão ou que alguém que fez coisa errada estava ligado a drogas. Explicitamente colocam a culpa, né, de várias coisas na masculinidade, na coisa do homem masculino, durão enfim, né, chegam até a falar do Andrew Tate, né, no segundo episódio, falando que era uma influência lá para os meninos, e aí tem o problema de ser incel, né, de menino ser xingado de incel lá. Então, problemático isso. Você vê que era um dos objetivos da série falar mal disso daí. Tem a questão do bullying, né, que como sempre, o pessoal aborda o bullying totalmente errado. A psicóloga chega a chamar, uma zoeira entre os amigos lá, negócio de um zoar o outro e tal, de bullying. Isso não é bullying, né? Tem, enfim, uma série de problemas, né? Inclusive eu tenho um episódio no podcast, o episódio 110, tá? Que descreve o fenômeno do bullying de uma forma estruturada, né? Por que acontece o bullying, como que acontece, por que ele é um problema e como resolver o bullying, né? O episódio chama Como Resolver o Bullying na Escola, é o episódio número 110. Você digita assim, Opai Old School, bullying na escola. Você vai achar o episódio lá, tá tudo lá direitinho e tal. O próprio desfecho da série foi bem ruim, né? O pessoal meio que constata que, pois é, né? A vida é assim e foda-se. Vida que segue, né? A mais madura ali no final das contas ali é a irmã do menino, né? Ela que tem um tipo de racionalidade mais madura ali na hora de lidar com aquilo, né? O pai e a mãe são completos idiotas. Mas a série tem um ponto positivo, né? O ponto positivo que eu achei dela é que ela realmente escancara um universo de coisas do mundo do jovem, do mundo da escola e tal, que os pais às vezes ou não sabem que existe, ou fingem que não existe, e a vida segue, né? Então, assim, basicamente, o que eu queria fazer aqui com essa live, com esse conteúdo? Eu queria destrinchar um pouco aqui como é que a gente conseguiria evitar os problemas que aquele menino sofreu, né, de uma forma estrutural, de uma forma preventiva, né? Claro, o menino matou a porra da menina. Aí tem que fazer, né? Tem que cadeia e foda-se, né? Não tem jeito. Agora, como é que a gente consegue tirar as lições daquela situação ali, daquela história, daquela narrativa, falar assim, cara, se eu quiser fazer diferente, eu vou precisar fazer isso, isso, isso e isso. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque a série retrata bem um ambiente totalmente degenerado, destruído, um ambiente escolar, né, que o jovem hoje em dia é onde ele está inserido, né? O seu filho provavelmente vai conviver com essas coisas de forma normal, de forma banal, né, no dia a dia. E como é que a gente prepara ele para quando isso acontecer, para ele estar bem formado e conseguir navegar por esse mar de merda sem se ferrar, sem entrar nessas maluquices de rede social e de TikTok, trend, não sei. Inclusive, uma das coisas que minha esposa comentou é que esse negócio de ter assassinado a menina, na verdade, isso foi uma espécie de uma trend que teve na época, né? Na época teve um movimento, tem vários, né, histórico de várias trends, assim, baleia azul, quebra-coco, sei lá, tem um monte de coisa que os meninos vão fazendo e filmando, e aí que são coisas perigosas e que vira moda e eles vão fazendo e morre um monte, né, no meio disso daí. Essa coisa de assassinar com faca foi uma trend na época, pelo que minha esposa contou. Eu não faço a menor ideia, não pesquisei isso, não poderia me interessar menos, né? Mas ela tem um interesse sobre esses casos criminais, assiste esse podcast e tal. Ela comentou que teve uma época lá no Reino Unido que as jovens, né, estavam pegando facas, atacando os outros e filmando e postando. Então, teria sido, né, uma das motivações para esse assassinato
a questão também da trend, né, da rede social. E você ia achando que seu filho estava vendo um videozinho engraçado, né, no TikTok e tal, e tá lá fazendo essas merdas, né? Então, o ponto positivo da série, se é que tem um ponto positivo, é exatamente mostrar isso. Olha, é isso aqui que acontece no ambiente escolar do jovem, é isso que passa na cabeça do jovem. E a maioria dos pais está completamente alienado, completamente alheio a isso tudo, né? Então, assim, para a gente começar do início, né? Como é que se cria um filho? Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta, assim, cara, como é que é estruturalmente, conceitualmente, né? Como é que a gente faz para desenvolver uma criança? Uma criança, um jovem, para que ele se torne um adulto, né? Como é que a gente cria um filho? Eu acho que essa é a pergunta principal. A gente tem um momento onde a criança acabou de nascer que a gente precisa tomar conta de absolutamente todos os segundos da vida daquela criança. Porque ela tem literalmente zero autonomia. Se ela tem zero autonomia, ou zero capacidade de ter autonomia, ela precisa ter zero capacidade de ficar livre. Né? Você não pode deixar um bebê livre. Porque se você não pegar a comida e colocar na boca dele, se você não pegar a fralda e limpar todos os dias, se você não fizer absolutamente tudo, ele literalmente morre de fome. Ele não tem capacidade de se desenvolver, de se virar com nada, absolutamente nada. Então você tem um ser que tem a capacidade de 0% de navegar pelo mundo, e aí você precisa tirar esse ser humano desse 0% e colocar ele no 100%, que seria um adulto. Né? Qual a definição de um adulto? Um adulto é uma pessoa que se vira 100% sozinho. Uma pessoa que assume as responsabilidades que precisa assumir, resolve os problemas que precisa resolver e toca a vida. Inclusive, os adultos mais maduros, eles absorvem responsabilidades dos outros também, né? Então, essa é a jornada, né? Você tem zero de liberdade para liberdade total. Beleza. E esse caminho, né? Como é que a gente vai fazendo isso gradativamente? Porque você precisa... Imagina que você tem um tipo de amarra, né? Uma amarra que precisa estar muito firme quando o neném é muito nenenzinho, recém-nascido, e esse cuidado, essa força que você gasta para cuidar daquela criança, é como se ela fosse um campo de força que protege ela, né? Conforme ele vai crescendo, esse campo de força que você usa para proteger o seu filho, ele precisa ir expandindo, para que ali dentro ele tenha um ambiente onde ele tenha uma certa liberdade para circular ali dentro, mas claro, ainda dentro de um curralzinho que você cria e onde você delimita muito bem ali os limites, né? Conforme sai de bebê para criança, você dá um pouquinho mais de liberdade, já anda pela casa e tal, mas ainda é um ambiente bem controlado. Você não vai soltar o seu filho para ir comprar um pão na padaria com 2 anos de idade, né? Então você tem ainda um certo campo de força, um pouquinho mais frouxo, mas ainda existe aquilo ali. Conforme ele vai crescendo, esse campo de força, que é essa proteção que a gente usa para as crianças, né, ela precisa ir se afrouxando, né? E aí tem alguns pontos importantes para a gente fazer aqui. Primeiro, tem alguns pais que não fazem isso nunca, né? E aí o moleque vai ser uma criança para sempre. Mas quais são alguns checkpoints assim, importantes para a gente entender isso? Primeiro, acho que o mais importante, né, dessa infância é a partir dos 6, 7 anos, que a gente chama de idade da razão, né? A criança ela começa a entender certas coisas e a partir dessa idade a gente já consegue construir certos hábitos, construir certas virtudes e a gente já consegue incutir nessa criança, aos poucos, né, devagarzinho, alguns valores que a gente tem como pai, que a gente tem como família, né? Então, quais são os seus valores e quais são as virtudes mais importantes que você tem para você transmitir para o seu filho nesse momento, né, a partir de 6, 7 anos. Isso é importante a gente avaliar, porque se você não tem absolutamente nenhuma virtude, né, em termos de construção, de personalidade, maturidade, é bom que você tenha, porque senão você não vai conseguir construir isso com seu filho, você não vai conseguir ajudar ele a fazer uma coisa que você não faz, ou a ter um hábito que você não tem. Então, a primeira coisa é isso daí. Segundo, são os valores que você segue. Quais são os valores que guiam a sua vida? Você precisa já começando a plantar essa sementinha no seu filho,
para que você, quando você não está perto dele, né, com o olho em cima dele o tempo todo, ele continue se comportando daquele jeito que você espera, né? Então a analogia que eu uso é como se fosse um carro, né? Se você pega um carro do alto do morro, simplesmente tira o freio de mão e deixa ele descendo, você não tem a menor ideia do que vai acontecer, mas vai dar alguma merda com certeza. Ou ele vai virar mais para um lado, vai para o outro, vai subir em alguma calçada, vai bater num poste, vai bater em outros carros, pode atropelar alguém, né? Tá ali solto. Isso é uma criança sem valores e sem virtudes. Ela tá solta, ela vai agir, provavelmente você vai dar autonomia para ela e ela vai agir conforme o que acontecer ali. Se tiver um buraco, ela cai no buraco. Se tiver um muro, ela para no muro. Se não tiver um muro, ela continua descendo, né? Então, a ideia é que você, quando você vai construir esses valores, essas virtudes, que você seja o piloto desse carro. E para você ser o piloto desse carro, para você guiar o seu carro, você precisa estar em contato íntimo com ele. Você precisa entrar naquele carro, fazer a conexão da chave, girar a chave, fazer certos comandos ali, para que ele faça direitinho o trajeto, né, do ponto A que você quer até o ponto B, onde você quer chegar. Então, parece uma coisa muito óbvia, né? Mas o pessoal não faz essas coisas, né? Primeiro, então, a avaliação de quais são as virtudes que eu tenho, né, de mais proeminentes, assim, o que eu faço bem na minha vida. Ou quais são os valores que eu tenho que guiam a minha vida e que, independente de tiver alguém olhando ou não, é assim que eu vou agir, né? Então você vai primeiro fazer essa lista e passar isso para os seus filhos, né? E isso quer dizer que você vai estar guiando o carro. A diferença do carro, da analogia do carro, ela não é uma analogia perfeita, mas a diferença dela para uma criança é que a criança ela aprende a ir sozinha, né? O carro você vai precisar levar sempre, toda vez que você quiser chegar no lugar. Você vai ter que entrar no carro, ligar a chave, dirigir e tal. A criança, conforme ela vai amadurecendo, ela consegue ter autonomia. A não ser que você compre um Tesla, você não vai ter autonomia com o seu carro, né? Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Primeiro esse marco, né, de partir de 6, 7 anos, e aí a criança vai se desenvolvendo e crescendo nas virtudes e crescendo na incorporação desses valores que você e que a sua esposa, enfim, né, tem como família e passando isso para ele. Para isso é preciso proximidade, é preciso conexão, é preciso estar junto, é preciso participar, é preciso se infiltrar no mundo dele. Porque ele não vai saber se infiltrar no seu mundo, porque ele é uma porra de uma criança. Você que é adulto se infiltra no mundo da criança, para que você consiga entrar em contato com ele, para que você consiga guiá-lo para o lugar, para o lado, né, que você acha mais coerente, mais correto. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Então beleza. Depois que você plantou essas sementinhas de valores e de virtudes e que você ajudou ele a se desenvolver e que você construiu isso com ele, essas sementinhas vão começar a florescer de uma forma que ele consiga dar uma espécie de substrato, dar uma espécie de um chão, de uma essência daquilo que ele vai ser quando ele estiver na adolescência. Por que isso? Porque você não consegue... Atenção nisso aqui. Isso é muito importante. Alguns pais se iludem com essa merda. Você não consegue controlar jovem. Você não vai conseguir, na base da marra, que o seu filho faça o que você quer. Claro, você pode trancar ele em casa para ele não ir numa festa, enfim, existe isso. Mas uma vez que ele vai precisar circular pela rua, ou para ir para a escola, ou para ir para não sei aonde e tal, não adianta você ficar querendo restringir demais. Aquele campo de força muito restrito, ele já não funciona. Ele precisa existir de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais dilatada, para que ele tenha uma certa liberdade ali dentro, porque se você travar demais, vai ser pior. Você vai ter uma revolta muito maior em relação a isso. Então, não é exequível que você fique controlando o jovem o tempo inteiro. Não dá para fazer isso, né? Você educa ele com os valores e as virtudes que você entende serem as melhores. E você confia na educação que você deu, né? Agora, o problema é, se você nunca transmitiu nenhum valor, se você nunca ensinou ele nada que presta,
como é que você vai conseguir confiar naquilo que não existe, né? Então, assim, esse erro, inclusive, é um erro que tá no final da série, né? Não vou ficar dando spoiler de detalhe, até porque não tem nenhum spoiler, né? A série, no final, não acontece nada. Mas, assim, os pais ficam conversando entre eles, né? Cara, putz, será que a gente errou muito? Como é que a gente ia saber que isso ia acontecer? Meu Deus, eu não imaginei. Nossa, meu filho querido, estava aqui até outro dia. Bababá. Não fica assim, você é ótima mãe, você é um ótimo pai. Ah, não, pois é, a gente não tem culpa, a gente não pode se culpar, porque não dava para saber, aquelas coisas, né? E aí o pai chega a falar isso com a mãe, né? A gente não tinha como saber que a gente não tinha como estar perto dele o tempo todo, né? E isso é uma verdade, né? Mas faltou esse trabalho prévio de incutir nele certas coisas, né? Então, assim, quando você chega na adolescência, o que acontece é que esse menino já tem que estar mais ou menos pronto para reagir às situações que vão acontecer com ele, de forma que ele tenha uma resposta que seja condizente com aquilo que você pensou para ele, com o ser humano que você quer que ele se torne. Entende? Assim, porque realmente a conexão, não tem o que fazer. Não tem como você forçar uma situação depois de mais velho. E depois que você já destruiu o imaginário dele, você ouve funk perto dele com aquele monte de merda, aquelas letras de funk, você só assiste porcaria perto dele, você dá o celular na mão dele, você não passa tempo com ele não tem um pingo de contato com nada mais alto, não tem contato com religião, não tem contato com literatura, não tem contato com músicas boas, não tem contato com nada alto, né? Nada elevado. E aí isso a gente pode interpretar, inclusive, como uma falta de amor, né? Uma falta de piedade dos pais para com as crianças, porque eles não têm como desenvolver isso sozinhos. Parte do trabalho do pai e da mãe é fazer o sacrifício de olhar esse filho com a piedade que precisa ser olhado, com o amor que precisa ser olhado, e fazer o que precisa fazer para construir isso. Então, assim, depois que a coisa já tá, depois, aquela frase da Dilma, né, que depois que a pasta de dente, né, que o dentifrício já saiu do tubo, não volta mais. Então, é muito importante que você se atente a isso. E aí eu queria já encerrar isso daqui com algumas dicas práticas, que talvez eu acho que até que talvez seja a parte mais importante dessa live, e que leve até mais tempo do que a gente levou até agora. Eu estava criando aqui um arcabouço para vocês, mas antes de passar para as dicas práticas, eu queria deixar um recado muito importante. Eu acabei de fazer no Substack, né? Eu fiz um perfil no Substack. Para quem não sabe, o Substack é uma rede social de texto. Então, eu acabei de fazer, eu fiz ontem à noite, fiquei tarde pra porra para escrever aquilo tudo. E perdi o sono depois, fiquei agitado, pensando em um monte de coisa, pensando em coisa para lá, e aí tô fudido de sono. Então, se vocês valorizam o trabalho que eu faço aqui, entra lá no Substack, que vai sair hoje, né? Agora meio-dia e 25 aqui, hoje às 2 da tarde, no domingo, vai sair o primeiro texto. E aí realmente vai ser um texto falando de ponto a ponto, né? Vários pontos específicos da série, dando... Claro, aí vai ter spoiler, vai ter um monte de coisa, né? Inclusive indicando materiais extras, materiais sobre vídeos falando sobre o medo relacionado ao mundo do jovem, né? Por que o jovem tem tanto medo do mundo. Episódios do podcast que eu indiquei que tem a ver com o assunto e, inclusive, exemplos específicos de como eu lidaria caso eu fosse aquele pai lá daquela série. Com os problemas que ele mesmo relatou e que o próprio filho relatou em relação ao pai. Então, cara, é um texto enorme, gigante, muito, muito detalhado, muito interessante sobre tudo o que eu faria de diferente se eu fosse aquele pai na série Adolescência. Então, assim que terminar aqui, daqui a pouco, 2 da tarde, vai subir para lá o texto no Substack. Se você está ouvindo isso aqui depois, se você está ouvindo isso no podcast ou no YouTube, pós nisso, né, já vai estar na descrição. Então você vai na descrição e dá uma olhada lá no texto, porque é muito valioso, tem muita coisa interessante ali. Beleza? Então vamos aqui para algumas dicas práticas, porque depois que você construiu realmente tudo isso aqui, é importante que você entenda certos pontos que são nevrálgicos mesmo, que são importantes. Se você errar nisso aqui, vai ficar muito difícil do seu filho te respeitar e de você criar uma autoridade natural
em cima dele, uma autoridade natural. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que o seu filho te olha como autoridade e quer te obedecer, porque ele sabe que é o melhor para ele, porque ele sabe que o pai dele entende do que está falando. Isso é uma autoridade. Não é, você vai me obedecer porque não sei o quê, porque eu estou te falando e tal. Não, não. A autoridade é o contrário. É assim, eu indico a direção e ele obedece porque ele sabe que é o melhor para ele. É basicamente isso. Então vamos lá. Algumas dicas práticas aqui que vão ajudar muito na construção dessa autoridade e na manutenção da adolescência do seu filho no caminho que você gostaria. Primeira coisa, não seja amigo do seu filho. Tá? A relação de autoridade, ela não é uma relação de igualdade. A relação de autoridade é uma relação desigual, onde você tem todas as responsabilidades, né, da autoridade e o seu filho tem a responsabilidade de te obedecer. Por quê? Porque você sabe o que é melhor para ele. E ele precisa entender isso. Ele vai entender isso caso você dê provas disso. De que você não está perdido, que você não faz a menor ideia do que está fazendo. E que ele entenda que você tem um amor genuíno por ele, de forma que ele cumpra o que você fala, porque ele sabe que vai ser melhor. Não é muito simples construir esse tipo de coisa, mas é importante. Parte importante disso é não ser amigo do seu filho. A amizade é uma relação entre iguais, onde você encontra uma pessoa que tem mais ou menos as mesmas preferências que você e vocês trocam figurinha. O pai e filho não é isso, tá? Inclusive existe uma coisa que eu chamei de espiral negativa do pai amigo, que é o quê? É um mecanismo muito engraçado. Isso está no livro, eu não vou lembrar qual livro, mas é do autor Leonard Sachs. Ele fala disso em algum dos livros dele, e é muito engraçado, porque a gente vê isso, né? O filho não sente a autoridade do pai. Então ele não obedece o pai, não leva o pai em consideração, e o pai vai ficando meio incomodado com aquilo. Então ele quer se engajar mais com o filho. O que ele faz? Ele se rebaixa a amigo. E ele tenta ser legalzinho, ele tenta ser descoladinho, ele tenta ser o pai bacana e tal. E aí o que acontece é que um pingo de respeito que esse filho teria pelo pai acaba. Por quê? Porque ele começa a ver o pai como um igual. Meu pai é um idiota. Meu pai está tentando fazer de tudo para me agradar. Obviamente ele não sabe o que ele está fazendo. Porque amigo mesmo, ele tem outras pessoas. Você, como amigo, é péssimo. Você é terrível como amigo. Como amigo, o pai é terrível. Porque não existe essa relação. Essa relação é uma relação artificial. Os amigos dele da escola são bons amigos, porque são iguais a ele. Então, tá regulando ali. Quando você se rebaixa a amigo, o que você faz com ele é uma covardia. Porque você é um péssimo amigo e você deixa a posição de pai vaga. Então aí ele vai olhar como referência paterna, ele vai olhar para outras pessoas, vai olhar para o professor maconheiro dele, ele vai olhar para alguém aleatório que ele conheça, vai olhar para o Oruan, né, esses rap, essas porra, vai olhar para esses caras como autoridade, porque o lugar de autoridade está vago. Então isso é uma espiral negativa, você se rebaixa para chegar, para ter mais acesso a ele, e ele te ignora cada vez mais porque ele perdeu o respeito. Então é a pior coisa que você pode fazer, não seja amigo do seu filho, pelo amor de Deus. Outra dica prática muito importante, número 2, eu não numerei aqui, mas eu vou falando nos números. Primeiro, não seja amigo do seu filho. Segundo, para de reclamar de tudo. Para de reclamar de tudo. Quando você reclama o tempo inteiro das coisas, da sua vida, que sua vida tá difícil, sua vida não sei o quê, que tudo é um saco, seu chefe é um saco, sua esposa reclama e você reclama com ele, e ele vê isso e fala, cara, além do meu pai ser um idiota, porque ele não tá dando conta da vida dele, provavelmente o mundo é um lugar muito perigoso, muito complicado. E eu, como jovem, né, naturalmente já tenho uma capacidade de ação baixa nesse mundo. Se meu pai não está dando conta, que meu pai é adulto, imagina como vai ser para mim encarar esse mundo. Então acontece muito de pais que reclamam demais e que ficam falando só merda na cabeça da criança o tempo inteiro, de aumentar muito a insegurança do menino em relação ao mundo. Isso vai gerar ansiedade, pode gerar um processo depressivo, vai dar um monte de problema. Então, para de reclamar de tudo na frente do seu filho, tá? Isso é muito importante. Terceiro problema, crie um ambiente seguro para que ele tenha liberdade de agir, né?
esse campo de força que eu te falei, ele é muito importante que ele vá se dilatando, para que você não fique travando ele o tempo inteiro. Então você cria um ambiente seguro, onde ele tem a liberdade de agir, e ali dentro ele vai tendo uma certa confiança de que dá para ele se movimentar pelo mundo e que o mundo não é tão perigoso assim. E aí você precisa deixar um canal aberto, né, de comunicação com seu filho, onde você demonstre claramente interesse genuíno por ele. Porque o que acontece é o seguinte, não, filho, você pode chegar aqui e conversar comigo sobre tudo, tá? Seu pai vai te ouvir e tal. E aí o moleque começa a conversar e você começa a não responder desse jeito de forma aberta, mas assim, existe um desdém, assim, isso é coisa de criança. Pô, problema tenho eu, né? O problema tenho eu, você só tem que estudar, você só tem que não sei o que, sua vida é muito fácil, o problema tenho eu, que tem boleto, que tem não sei o que, né? A gente sabe que é. A vida adulta é mais difícil do que a vida adolescente. Só que o seu filho adolescente, o mundo dele é aquele. Se você menospreza os problemas que ele tem, e que são os problemas da idade dele, normal, como é que ele vai se sentir à vontade para chegar para você e para comentar sobre algum problema? No final das contas, o seu filho vai virando um desconhecido, porque ele não vai se aproximar de uma pessoa que minimiza os problemas dele o tempo inteiro. Dá para entender isso ou é muito difícil? Acho que dá para entender, né? Então, beleza. Outra coisa, quarto ponto. Ensine habilidades práticas e faça junto com ele. Aí a gente vai falar, lá no texto, inclusive, eu falo do episódio do Jamie, né, que é o menino, com o pai dele no futebol. E aqui, quando eu falo habilidades práticas, o exemplo mais comum, né, mais clássico, vão ser os esportes mesmo. Né? Mas dá para fazer outras coisas. Se você não gosta de esporte, ou enfim, eu recomendo que você goste, tá? Porque é importante para criança. É importante que você leve ele para o esporte também. Mas pode ser outras coisas mais simples, lavar o carro, fazer um churrasco, sei lá, andar de bicicleta no bairro, alguma coisa, montar alguma coisa, né? Construir alguma coisa, montar uma cadeira, enfim, sei lá. Alguma coisa que seja manual, que seja prático e que exija um certo esforço e que você faça com ele, para ele entender como é que funciona aquela atividade e que ele vá tendo autonomia para ir fazendo sozinho depois. Entenda que esse tipo de contato vai criar um vínculo e vai criar memórias que não vão permitir que o seu filho se afaste muito de você no sentido afetivo. Entende? Assim, quando você fala pro seu filho, não, filho, eu te amo muito, eu faria tudo por você, eu morreria por você e tal. Você arrumaria tempo para passar tempo com seu filho, ensinando coisas para ele, transmitindo conhecimentos, transmitindo valores? Ou você só morreria mesmo? E foda-se. Se um dia precisar, eu morro, tá? Ô filhão, se um dia precisar, pode deixar que eu morro por você. Beleza. E o dia a dia? E a vida ali, prática? Não adianta nada, né? Então, assim, arrume um jeito de ensinar habilidades práticas para ele e praticar junto com ele. Isso vai ser muito importante. Ponto 5. Tenha um tempo sozinho, semanalmente, com cada filho. Caso você tenha, né, vários ou mais de um. Isso é muito importante também, cara, porque criança e jovem, né? Jovem mais ainda, eles vão agir diferente quando eles estão no meio de todo mundo e quando eles estão num ambiente reservado, né? É muito importante que você tenha um momento sozinho com os seus filhos, né, individualmente, e que você consiga extrair deles certas opiniões que eles têm, certas coisas que eles pensam sobre o mundo, o que eles pensam sobre a vida, o que eles pensam sobre a escola, o que eles pensam sobre os professores, o que eles pensam sobre... Enfim, você entendeu, né? Sem esse tempo, não precisa ser muita coisa, cara. Eu vou te dar um exemplo simples, assim, o Rafa, os meninos aqui são muito pequenininhos, né? Ainda não tem essa efetividade aqui que a gente teria com um jovem. Mas semana passada a gente estava de bobeira aqui, no sábado de manhã eu fui comprar um short, né, pra eu ir pra academia. Eu desci com o Rafa, né, ele foi de mão dada comigo, bonitinho, ele tem 4 anos. E, cara, foi um passeio muito legal, cara. A gente foi no shopping, no shopping que tem aqui, cheguei lá, fiquei escolhendo o short, né, perguntei pra ele o que ele achava. Olha isso aqui, Rafa, não sei o que. Isso aí é legal, papai, não sei o que. Conversando, cara, e umas coisas que você não espera de uma criança de 4 anos, uma conversa assim tão genuína. É uma conversa genuína, para ele é uma conversa genuína. Ele vai falar as coisinhas ali que ele tá vendo de forma mais imediata, né?
Ele viu umas meias assim penduradas, pegou, mexeu, perguntou. Aí expliquei que umas são maiores, outras são menores, que o papai gosta mais assim, e assado, e que depois eu ia comprar uma meia, mas que agora eu ia comprar só o short, que eu tava precisando mais, porque eu só tenho aquele short. Você já viu aquele short do papai e tal. Então, e aí ele entrou e conversou com a vendedora brincou com ele, o vendedor lá que tava passando pegou um negócio do Flamengo, mostrou pra ele falou, não, Flamengo não, Fluminense e tal. Então assim, cara, são momentos que você vai ter individualmente com seu filho e que vão criar memórias para ele e que vão ativar certos gatilhos dentro dele de que é agradável estar com meu pai. E que estar com meu pai é um momento onde eu consigo, não é ser eu mesmo, consigo reagir às coisas, conversar, colocar opiniões, né? Esse esteio que você vai criando com seu filho é muito importante. Então tenha um tempo sozinho, semanalmente, com cada filho, que isso é muito importante. Uma outra coisa, né, específica para jovem. Ensina para ele o que um namorado decente ou uma namorada decente precisa ser e o que eles precisam fazer. E aí é muito importante, né, obviamente, o exemplo que você dá dentro de casa com a sua esposa, né? Então, assim, eles precisam entender, eles não vão entender isso sozinhos, tá? Eles não vão entender. O jovem, ele vai se sentir atraído primordialmente pela concupiscência, né? Pela atração física. Ele vai olhar para as pessoas que ele sente atraído fisicamente e vai se inclinar para elas. Só que existe uma série de coisas que você, como pai, precisa orientar, que são pré-requisitos para colocar uma namorada dentro de casa. Né? Não sair colocando qualquer pessoa dentro de casa, se relacionar com qualquer pessoa, se dedicar para um... Enfim, vocês entenderam, né? Então, cabe a você orientar as coisas dessa forma e cabe a você dar o exemplo de como ele vai tratar a futura esposa dele, tratando a sua esposa do jeito que você gostaria que ele tratasse a dele. Então, isso também é muito importante. Próximo exemplo. Agora eu já perdi a conta. Pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora é o 7º. Esse é um clássico, cara. Para de jogar na cara do seu filho tudo que você faz por ele. Ou tudo que você já fez por ele, né? No final das contas, a gente esquece, né, cara, que a gente é pai e é nossa obrigação mesmo fazer as coisas. Você imagina a gente ficar jogando na cara de uma criança? Não, porque, veja bem, eu faço tudo do bom e do melhor. Você é aquele ponto lá de cima, né, que o primeiro ponto que eu falei, de ficar menosprezando aquilo que é próprio deles, né? Não, porque você só tem que estudar, você não faz porra nenhuma da vida. A minha vida é que é difícil, a sua vida é muito fácil. Você não tem problema, você... E aí aquilo vai criando, cara, na cabeça da criança, uma separação muito grande. Não sou bem-vindo na conversa do meu pai, né? Porque toda vez que eu chego para conversar, ele me joga uma coisa na cara. Toda vez que eu chego para conversar, ele minimiza um problema e se faz de vítima, né? Então, assim, primeiro, né? Você para com isso imediatamente. Segundo, é sua obrigação. Você tem que fazer as coisas pelo seu filho e ponto. Se você não entendeu isso ainda, cara, realmente é complicado. Você tem que fazer as coisas pelo seu filho. Ponto. Segundo, ou terceiro, acho que é o terceiro dentro desse ponto, né? Se você acha que você faz demais pelo seu filho, provavelmente você está mimando ele com coisas que ele não precisa. Então o que você está fazendo é jogando para cima dele um monte de merda que ele não pediu, mimando ele com um monte de parafernália, provavelmente tecnologia, né, roupa, o brinquedo, videogame e tal. Você vai enchendo ele com aquele monte de merda que ele não pediu. E aí ele vai ficar todo distraído com aquilo, não vai nem ter contato com o pai, porque ele vai ter muita coisa para fazer, jogar, enfim. Aí o que acontece? Você fica depois jogando na cara dele que você dá tudo para ele. Mas, em primeiro lugar, ele não pediu. Segundo, você foi trouxa. Você comprou porque provavelmente o ego, né, do pai, de não, eu estou dando aqui tudo do bom e do melhor e tal. E aí você faz isso pelo seu ego, depois você joga na cara dele que você fez. Entende o tamanho da maluquice? Então, assim, cara, mantenha as coisas de uma forma simples. Mesmo que você tenha muito dinheiro, tá? Mantenha as coisas de uma forma simples. Mantenha ali eles com o básico, o mínimo ali que eles precisam e tal. De acordo com a necessidade, você vai dando uma coisa ou outra, vai incrementando uma coisa ou outra, mas de acordo com a necessidade, de uma forma natural. Tá? Se você vai simplesmente jogando um monte de coisa para cima do seu filho, e aí você depois joga na cara dele que você deu tudo para ele, porra, aí é pra fuder, cara. Aí você vai destruir a cabeça dele. Então, para de jogar na cara dele tudo que você faz e começa a fazer menos.
Começa a fazer só o essencial, que é melhor. E, por último, né, e muito importante também nos dias de hoje, pare de respeitar o seu filho por aquilo que ele não é. Isso aí é um negócio que eu chamo de síndrome de Greta Thunberg, que é a jovenzinha que pegaram a jovem lá da Escandinávia, botaram na ONU para discursar para um monte de líder político, e ela começou a apontar o dedo na cara de todos eles e começar a falar que vocês estão destruindo a minha vida. Às vezes, cara, acontece da gente pegar o jovem e colocar ele num lugar que ele não é aquilo, cara. Ele não tem aquele mérito, ele não sabe fazer aquilo direito, ele tá cagando para aquilo, ele não tem nenhuma vocação para aquilo, ele não tem nem interesse naquilo. E aí o que acontece? Você bota ele num pedestal que meu filho é muito evoluído, meu filho é muito legal, meu filho é muito inteligente, meu filho fala tudo muito bem, meu filho é não sei o que lá, meu filho é um gênio, meu filho é superdotado. E aí você fica elogiando ele por um monte de coisa que ele não é. E aí aquilo, no final das contas, o que você está fazendo é jogar um peso nas costas dele que ele não consegue carregar, porque ele sabe que ele não é o bonzão daquele jeito. Ele sabe disso. Né? A Greta sabe que ela é só uma jovem inútil que não serve para nada. Mas aí o pessoal bota ela lá e ela fica tendo que alimentar aquela mentira. Isso tudo embrulhado num saco de merda, porque são virtudes que não existem. Então o que acontece é, quando você respeita demais seu filho por aquilo que ele não é, você joga um peso para cima dele e você alimenta uma mentira. Então é ruim para todo mundo. É muito mais legal você elogiar ele pelas coisas que ele realmente faz, ou as coisas que ele realmente é, as coisas que ele tem uma certa vocação e que ele está inclinado para fazer, ou ainda, melhor ainda, pelo esforço que ele tem de buscar certas coisas, de buscar certas habilidades, do que ficar inventando que meu filho é muito evoluído, muito inteligente, muito foda, e não sei o quê. Isso não vai levar ele a lugar nenhum e vai deixar ele mais frustrado do que resolver as coisas. Então, cara, esses seriam os pontos que eu acho que qualquer pai precisa estar muito atento para conseguir criar um jovem minimamente saudável, funcional e que consiga navegar pelo mundo no meio desse mar de merda que a gente está vivendo, que é um mar de merda, e que ele vai ter que navegar, independente de você querer ajudar ou não, ele vai ter que se desenvolver de alguma forma para navegar nisso daí. Mas com esses 8 pontos aqui, mais essa introdução que eu dei em relação a plantar certos valores, certas virtudes, você consegue ter um adolescente que te olhe como uma autoridade e que certamente vai ter um afastamento natural conforme ele vai chegando na adolescência, que isso é normal, é desejado inclusive. Um adolescente que é muito agarrado com pai e mãe é porque alguma coisa deu errado, né? Ele não está tendo autonomia e não está tendo ânsia de buscar coisas, buscar amizades, buscar namorada, buscar, enfim, buscar outras coisas na vida. Então ele está muito preso porque ele está com medo, talvez. Então esse afastamento naturalmente ele vai acontecer, mas ele sabe que ele tem um amparo de um ser humano que é uma autoridade e que vai dar um suporte caso ele precise. Então um caso desse, como aconteceu nessa série, né, é uma família estruturada, mas é uma família meio disfuncional, assim, porque o pai não faz o papel de pai na questão do trabalho, né, ele trabalha pra caramba e tal, o negócio dele até fala, né, meu negócio deslanchou, não tive mais tempo com meu filho. Pô, irmão, sei lá, contrata alguém, cara. Você não tem como contratar alguém para fazer um trabalho para você ter um tempo pro seu filho, sabe? Se o negócio deslanchou, quer dizer que tem dinheiro entrando. Então, o problema não é o dinheiro, né? O problema é muito trabalho. Tem muito trabalho, você contrata alguém. E aí você tem algum tempo livre a mais para estar mais perto do seu filho. Cara, passa muito rápido. Seu filho vai precisar de você por poucos anos, né? Ele tem ali entre os 7 e os 13, 14, 15 anos ali, ele vai precisar muito de você, de todo esse esforço aqui que a gente está falando, né? Mas aí, conforme isso vai acontecendo, mais para frente ele vai ficando mais autônomo e vai até querendo rejeitar você, se você fez um bom trabalho, né? Ele vai querer fazer as coisas por conta própria e tal. Então não custa, cara. O esforço que você faz para estar próximo desse filho, ele vai ecoar pela eternidade. Não vai ser só para agora, ou para amanhã, ou para depois, né? A formação moral dele
vai passar por isso daí. Então, no final das contas, cara, é um esforço que vale a pena. Pô, meu negócio deslanchou e aí eu não consigo ver meu filho. Não sei, cara. Não sei se isso enfim, né? São dilemas. Mas aí eu queria saber o que você achou. Você deixa aí nos comentários, coloca a sua opinião. Eu, de novo, lembrando, né? Eu tenho... Não sei onde você está ouvindo isso aqui, se é no Instagram, no podcast ou no YouTube, então eu vou falar para tudo. Aqui na descrição, né, do podcast do YouTube vai ter o link para o artigo no Substack, que foi o primeiro artigo que eu escrevi, que foi um artigo muito com vários pontos importantes da série, como que eu resolveria aqueles pontos ali, e com exemplos e vídeos explicando outras coisas, enfim, então muito complexo. Você vai gastar um tempo estudando aquilo ali e vai valer muito a pena, eu tenho certeza. E também, em breve, eu vou começar com o meu blog, né? Já comecei a fazer o processo aqui, mas é um processo demorado. Vou começar com o meu blog, com um artigo semanal e a newsletter, né? Daqui a pouco eu estou mandando para vocês pequenos textos toda semana sobre algum ponto específico, ou das coisas que eu estou estudando, ou das coisas que eu estou vivenciando, ou os dois, né? Alguma coisa que aconteceu naquela semana com algum assunto que eu estou estudando, né? De algum autor específico. Então, eu peço que quando eu começar a fazer essa newsletter, você assine a newsletter, vai ser de graça, obviamente, mas eu quero que você participe mais dessa coisa de bastidores, né? Do que eu estou estudando, do que está acontecendo, quais são os exemplos que eu consigo tirar disso tudo para contribuir com a sua vida, com a sua paternidade, com o seu casamento, enfim, com a sua vida no geral. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.